no coração do antigo Templo de Jerusalém. Um lugar sagrado onde os fiéis buscavam conexão espiritual e consolo divino. Uma cena tocante e inspiradora se desenrolou. A oração de Ana. Desde já peço que deixe aqui o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá. Essa história, encontrada no livro de 1 Samuel na Bíblia, nos traz uma visão profunda da fé, esperança e perseverança de uma mulher que ansiava por um presente divino. Ana era uma mulher devota. Porém, sua jornada não era isenta de desafios. Ela enfrentava a tristeza e a desolação de não ter filhos, o que, na sociedade da época, era frequentemente interpretado como um sinal de desfavor divino. Mesmo sob essa pressão cultural e emocional, Ana não perdeu sua fé em Deus. Ela continuou a frequentar o templo e derramar seu coração diante do Senhor. Foi no templo que Ana encontrou um espaço de refúgio para expressar suas emoções mais profundas. Em um momento de desespero misturado com fé inabalável, ela orou fervorosamente por um filho, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela prometeu dedicá-lo ao serviço de Deus, caso sua oração fosse atendida. Sua oração não era apenas uma busca por uma bênção pessoal, mas também um reconhecimento da soberania e bondade de Deus. A cena culminante ocorreu quando Ana estava orando em voz baixa, movendo seus lábios, mas sem proferir palavras audíveis. Eli, o sacerdote do templo, a observou e inicialmente a julgou como uma mulher embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, respondeu Eli e disse: Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Ache a tua serva graça em teus olhos. O desfecho da história de Ana é um testemunho de como a fé perseverante pode resultar em transformação e bênçãos. Pouco tempo depois, Ana concebeu e deu à luz um filho chamado Samuel, que mais tarde se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Ana cumpriu sua promessa e entregou Samuel ao serviço do templo, reafirmando sua dedicação a Deus. Então, orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece.
Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco. Exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. A oração de Ana no templo é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio à adversidade e à tristeza, a comunicação sincera com o divino pode trazer consolo, esperança e direção. A história de Ana nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, a continuar buscando a presença de Deus em nossas vidas, e a confiar que nossas preces são ouvidas. Em meio às dificuldades e lutas que a vida lhe apresentou, Ana não apenas manteve sua fé, mas a usou como um guia luminoso em sua jornada. Sua busca por um milagre, sua persistência incansável na oração e sua confiança inabalável no poder divino são exemplos que continuam a nos inspirar. Ana não permitiu que os desafios a definissem. Em vez disso, ela os viu como oportunidades para fortalecer sua conexão com Deus. E deu à luz um dos maiores profetas de Israel. Sua fé a levou ao templo, onde ela encontrou um espaço de tranquilidade para compartilhar suas preocupações mais profundas. E, embora suas palavras fossem silenciosas, sua fé ressoou de maneira poderosa. Hoje, a fé de Ana continua a nos tocar. Ela nos lembra que, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, a fé pode nos ajudar a enfrentar a tempestade. E mais do que enfrentar a tempestade, nunca devemos esquecer que todos os dias Deus opera milagres. O impossível para nós humanos é possível e concretizável aos olhos e mãos de Deus. Sejamos todos como Ana. E aí, já conhecia a oração de Ana? Nos diga nos comentários. Um bem-aja a todos. Haja luz.